nome é Luciana e eu venho aqui hoje com mais uma dica de pintura. Na aula de hoje nós vamos fazer o teste do círculo cromático com as tintas Pentel. Tá? Por que é importante fazer esse teste? Para a gente saber se a tinta ela é feita de um único pigmento e se as misturas que a gente pretende realizar, se essas misturas darão as cores que a gente já espera. Tá? No caso, os tons de laranja, os tons de roxo e os tons de verde. Algumas tintas nos surpreendem positivamente e outras negativamente. Quando os tons que a gente procura não são alcançados, significa que essa tinta possui mais de um pigmento em seu tubo. Uma dica importante para quem pinta com aquarela, para quem pinta com água, né? Quando for colocar o seu pincel dentro de um pote de água, nunca deixe o pincel mergulhado nesse pote. Por quê? O cabo do pincel geralmente é de madeira. Quando a gente mergulha esse cabo dentro de um pote de água, as cerdas do pincel com o tempo vão amassando, perdendo a forma. E o cabo, que é de madeira, com o tempo ele estufa e a tinta se solta. A proteção do cabo, que é essa tinta, com o tempo ela se solta. Então a dica é: terminou sua pintura, já limpa o pincel na água e em seguida retire o pincel da água e coloque o pincel ou em cima de uma superfície ou seque-o num pano para que esse pincel se conserve por mais tempo. Outra dica é utilizar pincéis com cabos plásticos. Por quê? Os cabos de plástico, eles flutuam na água e a ponta do pincel não fica deformada, não fica amassada. Ele acaba flutuando por causa do plástico, ele é mais leve que a água e por isso as cerdas se conservam. Então, esse aqui é um pincel da 20, tá? Eu utilizo esse pincel para a técnica de acrílico, porque também é uma técnica de aguada. E o acrílico, como seca muito rápido, eu mantenho os pincéis mergulhados na água, né? Então, como o cabo dele é de plástico, ele boia e as cerdas permanecem conservadas, ok? Então vamos para o nosso teste. Eu tenho aqui o círculo cromático na posição 12, na posição 4 e na posição 8. Nós vamos colocar os primários. Então eu vou olhar quais dos primários vou escolher. Aqui o estojo da Pentel com a cartelinha. O primeiro amarelo é um amarelo primário, que é o amarelo limão. Vou usá-lo. Eu tenho o magenta e também tenho o vermelhão. Eu vou usar o magenta, que é esse aqui. Essa cartelinha está na ordem de colocação da tinta no estojo. Então eu vou usar o amarelo limão, o magenta e vou usar também esse azul aqui para fazer o outro primário. Esse azul aqui é bem próximo do azul cerúleo. Então eu vou passar o vídeo rapidinho com os primários, ok? Comece sempre pela tinta mais clara. Agora eu vou para os tons de laranja. Utilizar esses 3 espaços. Aqui do godê o laranja, os tons de roxo e aqui no meio os tons de verde. Então aqui eu estou usando uma saturação bem baixa,
mas eu já consigo ver o tom de laranja, um tom de amarelo indo para o laranja e um tom de laranja mais avermelhado. Não vou para saturação alta não, porque eu já conheço as tintas, ela tem uma boa saturação. Agora a gente vai fazer os tons de roxo. Então já é possível perceber que a tinta consegue atingir os tons esperados, ok? Agora vamos para os tons de verde. Então agora a última cor, que é o tom de verde azulado. Vou pegar um pouquinho mais de azul e acrescentar aqui. Ainda não deu, tem que colocar um pouquinho mais de azul. Sempre lavando os pincéis quando for colocar uma nova cor, para não contaminar suas tintas. Então a gente tem aqui um azul esverdeado. Então a tinta Pentel, apesar da baixa saturação, que eu tô colocando uma aguada bem rala, ela atingiu o objetivo, que é na formação dos laranjas, na formação dos roxos, na formação dos verdes. Eu poderia carregar mais a tinta, colocar mais tinta, para ver uma saturação melhor. Mas o objetivo da aula também é falar um pouco sobre a saturação, a importância dela. Bem, com uma baixa saturação assim, com o tempo a luz vai agindo em cima das tintas e vai apagando. Por mais que a tinta seja feita de pigmento, ela tem uma resistência, né? Uma permanência com relação à luz, mas não é uma permanência infinita. Expor uma obra ao sol, por exemplo, não é aconselhável. Até mesmo nos museus, eles pedem para não usar flash. Então a luz ela reage com o pigmento e vai apagando esse pigmento com o tempo. Lógico que não é com um ano, com 2. Quando o pigmento é bom, de qualidade, ele dura por bastante tempo. Existem obras aí de muitos e muitos anos, de mais de 100 anos, né? Mas por que a saturação é importante? Por exemplo, aqui nessa pintura. Aqui falta um pouco de saturação na árvore. Então falta escurecer um pouco mais a árvore. Escurecer um pouco mais embaixo do telhado. Tá? Em alguns pontos. Por que é importante isso? Para trazer, por exemplo, algo que está mais próximo e diferenciar de algo que está mais longe. Por exemplo, a montanha aqui atrás, ela foi feita com uma saturação bem baixa, bem parecida com esse círculo cromático que eu fiz aqui. Então são tons bem claros, com bastante água, pouco pigmento e bastante água. O céu, ele foi feito com pouco pigmento, mas à medida que vai subindo, ele vai aumentando a saturação. Então, saber que a tinta possui uma saturação, como a tinta Pentel, saber que ela consegue atingir saturações altas é importante. Por exemplo, ao pintar uma árvore, a parte de baixo, onde não bate luz, ela é mais escura. E a parte de cima, onde o sol bate, ela é mais clara. Então é importante você conseguir fazer com que esse verde, chamado verde Hooker, né, esse verde mais escuro,
consiga atingir essa saturação alta. Então, o teste de saturação ele é importante, assim como o teste de diluição. A diluição ajuda para a gente dar profundidade às pinturas, como nesse caso. Toda a parte de trás, né, o que está mais longe, é menos saturado, é mais diluído, a tinta é mais diluída do que a parte da frente da pintura, né? O plano de fundo é mais diluído e o plano principal, o plano que está mais próximo da pessoa que está vendo, ele é mais forte, ele tem uma saturação maior. Então aqui ainda falta colocar saturação, mas a pintura, eu trouxe essa pintura para mostrar exatamente isso. A importância da saturação e da diluição. A pessoa tem que começar a conhecer suas tintas, saber se ela consegue atingir a saturação que é necessária, saber se a tinta que você está utilizando é forte, tem pigmento forte, e ao mesmo tempo, na hora que ela dilui, ela atinge saturações bem baixas, mas que ainda consegue manter essa cor por bastante tempo. Então, apesar da saturação ser baixa, a tinta tem que ser permanente, ela tem que permanecer na sua pintura, senão com o tempo essa montanha, por exemplo, vai desaparecer, ok? Porque a saturação foi bem baixa, eu utilizei pouco pigmento na hora que eu fui diluir a tinta. Já numa parte mais escura, eu usei mais pigmento, então fiz menos diluição e coloquei mais tinta no pincel, ok? Então pintar, antes de começar a pintar, você tem que conhecer suas tintas, saber quais cores ela alcança, se ela alcança saturações altas, aí faça a sua cartelinha de cores. Se ela alcança as misturas que você deseja, os laranjas, os roxos e os verdes, e se ela também atinge saturações baixas, né, para você poder fazer planos de fundo. Então, no mais, eu vou ficando por aqui hoje. Se tiverem dúvidas, quiserem deixar algum comentário, pode colocar aqui embaixo que eu leio com carinho e tento responder a todos, ok? Se você gostou, deixa um like, se inscreva no canal. Muito obrigada!